Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao IGTV do Instagram Portugal com Poli. E por que eu estou aqui no IGTV hoje, sendo que não é comum eu estar por aqui, gente? Porque é o seguinte, vou falar pra vocês. Eu estou recebendo algumas perguntas na caixinha de pergunta que eu deixo lá nos meus stories. E alguma dessas perguntas, gente, é muito cabeluda para responder nos stories. Por quê? Porque requer muito tempo. Eu não sou o tipo de pessoa que vai dar uma resposta vazia para vocês. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi pegar 3 perguntas que requer maior tempo para responder, vim aqui no IGTV e responder do jeito que tem que ser, beleza? Então, sem mais delonga, dito o motivo que eu estarei agora presente aqui no IGTV, vamos à primeira pergunta. E a primeira pergunta, na verdade, foi feita 2 vezes por pessoas diferentes, então elas são um pouquinho diferentes. Mas, no fundo, elas têm a mesma resposta, tá? E eu acho que o povo tá um pouco revoltado com o Brasil. Vamos lá ver a pergunta. Primeira pergunta: como eu descubro se eu tenho direito à cidadania portuguesa? E a segunda pergunta: queremos ir embora definitivamente do Brasil, né? Queremos ir embora do Brasil definitivamente. Como saber se tenho direito à cidadania? Como saber? Como que eu descubro se eu tenho direito a essa bendita cidadania portuguesa? Eu não sei, mas eu acho que com a atual situação do Brasil, gente, essa é a pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Pelo amor de Deus, como é que eu vou embora pra Europa? Pelo amor de Deus, como é que eu descubro se eu tenho cidadania europeia? Como é que eu descubro se eu tenho cidadania portuguesa? Eu me lembro, gente, que eu fiz essa mesma pergunta, porque eu só descobri que eu tinha cidadania portuguesa com 24 anos, mas isso é história pra outra hora. Vamos responder a pergunta então, que é como descobrir se você tem direito à cidadania portuguesa. Gente, ela pode ser simples, mas pode ser complicada. Como Assim, Poli, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a primeira coisa que você deve fazer para descobrir se você tem direito à cidadania portuguesa é falar com seus familiares. Familiares mais velhos. Perguntar para eles se algum dos seus avós ou bisavós vieram de Portugal. Então, por que eu falo para vocês começarem com as pessoas mais velhas? Porque são elas que sabem da história da família de vocês, né? As pessoas mais velhas que costumam lembrar do que contavam para ela quando era pequena. Então, por isso que eu sempre falo, pergunta para os seus pais, se os seus pais não souberem, pergunta para os seus avós, se os seus avós forem falecidos, pergunta para os tios, né, que são os irmãos dos seus pais. Quando eu falo pai, gente, pode ser tanto a mãe quanto o pai, tá bom? A gente tem que descobrir qual é a linhagem ali que pode ter vindo ali um descendente, um ascendente português. Ascendente porque é uma pessoa acima de você e descendente quer dizer que é abaixo, tá? Então eu sou descendente de uma portuguesa. Eu tenho uma portuguesa ascendente na minha família, beleza? Então só para recapitular, vocês têm que procurar perguntar para as pessoas mais velhas da família de vocês. Podem ser até os irmãos dos seus avós, tá? Caso vocês não tenham avós vivos, se vocês conhecerem os irmãos, que são seus tios avós, procurem perguntar para as pessoas mais velhas. Galera, tem alguém aí da nossa família que veio de Portugal? Vocês já escutaram alguma história de alguém, de alguma pessoa lá nas gerações passadas que pode ter vindo de Portugal? Porque assim, gente, o que você precisa procurar são indícios, né? São indícios e vestígios de que alguém veio. Entendeu? No meu caso, por exemplo, quando eu perguntei para os meus pais, eles já foram enfáticos. Sim, sua bisavó é portuguesa, veio de Portugal. Mas eles poderiam ter falado, olha, eu ouvi dizer que parece que a sua bisavó veio de Portugal. E aí eu teria que procurar por outros meios, através de certidões, fazer uma árvore genealógica, enfim. Outro jeito que eu não vou falar agora, porque senão vai demandar mais tempo e a pergunta foi como descobrir. O jeito certo de descobrir é perguntando para os seus familiares e não descartando nada do que eles falaram, porque às vezes eles falam umas coisas que a gente acha meio beirabolante, gente, mas no fundo é verdade, tá? É verdade. Então assim, tente fazer isso e depois, se você está assistindo esse vídeo e descobrir que você tem direito à cidadania portuguesa, vem aqui e deixa nos comentários, eu vou amar saber, beleza? Próxima pergunta. Sou neto de português e meu filho é bisneto. Como faço a minha cidadania? Gente, é o meu caso. Esse é o mesmo caso que o meu. Meu pai era o neto e eu era bisneta, né? Somos, né? Que estamos vivos, graças a Deus. Mas no caso, meu pai não tinha interesse nenhum, né, na cidadania. Eu tive que correr atrás de tudo.
hoje, ele já dá graças a Deus que eu tirei a cidadania da família inteira, né? Até veio pra cá, até conhecer a Europa e até já pensou em mudar pra cá. Sabemos, né, amigos que estão aí do outro lado, que vai acontecer isso com muita gente que tá assistindo aqui. Mas não desistam, gente. Mesmo que os pais não quiserem tirar, vocês tirem por eles. Porque um dia eles vão te agradecer, combinado? Bora então responder essa pergunta. Aqui ele tá falando que ele é um neto de português. Se ele é um neto de português, já deduzimos que o ascendente português dele é o bisavô. Lembrando que eu vou falar sempre no sexo masculino, tá, gente? Bisavô, pai, neto. Mas lembre-se que pode ser tanto a bisavó, quanto neta, quanto filha, quanto mãe. Beleza, combinado? Então, concluímos que o bisavô dele é o português. Nesse caso, a pergunta é: o pai está vivo? O pai dele, que é o filho do português, está vivo? Se sim estiver vivo, ele vai fazer a cidadania do pai primeiro, depois vai fazer a dele e depois vai fazer a do filho. Então é o bisavô que passa pro filho, que é o pai dele, que passa para ele e que ele passa pro filho. Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz. A minha bisavó é portuguesa, então eu peguei e fiz a da minha avó que estava viva, depois a minha avó passou para o meu pai, depois o meu pai passou para mim. E se eu tivesse filhos, eu passava para os meus filhos, que foi o caso do meu irmão. Como meu irmão tinha filhos, ele já fez a dos filhos. No caso, eu, né? Aí você fala: Virgem Santíssima, Polly, o pai tá morto, falecido, enterrado embaixo da cova. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, fique tranquilo, gente, porque ele, né, esse neto, ele vai poder tirar, se o pai tiver falecido, que é o filho do português, vai poder tirar na condição de neto. E pela alteração da nova lei, nova lei não, né, porque a lei já existia, a alteração da lei de netos, ele vai fazer isso de uma forma muito mais fácil, porque antigamente tinha um monte de paranauê aí de comprovação de vínculo. Agora não. Se ele nasceu em um país que fala língua portuguesa, ele já tem ali todos os vínculos para poder tirar, comprovados, né? Para poder tirar a cidadania portuguesa, beleza? Então qual é o caminho? Pega a certidão do bisavô, pula o pai, não faz cidadania do pai, né? E já vai direto para ele. Então ele faz na condição de neto de português. Depois, quando tiver concluída a cidadania dele, ele passa. Nossa, quase não saiu, né? Quando estiver concluída a cidadania dele, ele passa pro filho. E aí, gente, fica tudo bem. Todo mundo com a cidadania portuguesa, todo mundo vindo embora do Brasil. Porque parece, pelas perguntas que eu estou tendo aqui, o povo tá querendo vazar do Brasil, hein? E a terceira pergunta, que na verdade é assim, foi um comentário que eu tive lá num dos meus posts, mas eu quis trazer pra cá porque é bem interessante. Ele perguntou sobre a cidadania portuguesa por casamento. Aí eu respondi, ele me falou que a esposa dele era neta de português. Eu perguntei se o pai ou a mãe, quem fosse descendente, estivesse vivo, né? Se estava vivo. Ele falou que sim, e falou que era a mãe dela, que inclusive mora com eles. Ela nunca se interessou em tirar nenhum documento português, mas tem a certidão de nascimento do pai. Vocês estão vendo, gente? Ela nunca se interessou. E eu falei pra ela, olha, mesmo que ela nunca tenha se interessado, se ela vem morar pra cá com vocês, é muito importante que ela tenha a cidadania portuguesa. Ela poderia tirar direto, pulando a mãe dela? Poderia. Mas, pelo que eu vi aqui, a mãe mora com eles. E se eles mudarem pra Portugal ou pra Europa, é muito importante que ela tenha a cidadania portuguesa, tá bom, gente? Então aqui tem que tirar primeiro da mãe, pra depois passar pra filha, pra depois passar pro filho dele, que ele falou que tem um filho de 3 anos, e aí sim ele poder fazer a cidadania por casamento, porque a esposa tem que ter a cidadania primeiro, né? Ela tem que nascer em Portugal para depois casar em Portugal, né? E assim passar a cidadania para o marido. Tem aí umas particularidades para se passar a cidadania por casamento, mas isso também é história para outro GTV, beleza? Então, esse foi o GTV de hoje. Eu espero de coração ter ajudado vocês. E, gente, toda semana eu abro caixinha de pergunta nos meus stories, tá bom? Então, vocês podem ir lá e tirar a dúvida de vocês e fazer a pergunta. Se eu não responder nos stories, é porque eu vou responder aqui no GTV, porque a sua pergunta foi um pouco cabeluda. Outra coisa, viu um post e tem dúvida? Deixa nos comentários, porque vocês viram, gente? Eu respondo os comentários, tá bom? Eu respondo. O direct já é um pouco mais complicado, por quê? Porque no meu direct, gente, eu tenho gente da família falando dos meus stories que eu faço do meu cotidiano, do meu dia a dia, gente que me segue porque gosta de mim, gente que tá ali também pra tirar a dúvida, e às vezes pode passar batido. Já aconteceu? Já aconteceu, entendeu? Então, assim, é muito mais provável que eu te responda nos comentários dos posts e nas caixinhas de pergunta. Combinado? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo GTV. Tchau!